você precisa continuar treinando a sua mente. Eu acho que às vezes as pessoas esquecem que essa parte é muito importante. Se quer ser forte mentalmente, treine para isso. Uma lenda do tênis. Ela ganhou 73 títulos, 4 medalhas de ouro olímpicas e 7 Grand Slams em sua carreira que já dura 2 décadas. Por favor, todos deem as boas-vindas a Venus Williams. Além disso, reflita sobre quais decisões tomaria se não tivesse medo. Do que eu iria atrás? O que tentaria ou deixaria para lá? Nem sempre é sobre ir atrás, mas o que você deixaria para trás. É aceitar quem você é, sem pedir desculpas. Esta sou eu, isso que você tá vendo. Esta é minha marca. Saber quem você é e não se desculpar por isso. Encontrando sua paixão, tudo faz sentido, certo? Se conectar ao que ama é vital. Muitas pessoas têm dificuldade em construir uma boa identidade própria. Já pensou sobre identidade? Ou só associa isso aos seus valores, autoconfiança e crenças? Ou a vê isso de maneira diferente? Essa é uma pergunta interessante. Ninguém nunca me perguntou isso antes, mas acho que identidade é... Bem-vindos de volta à School of Greatness. Eu tô muito animado com a nossa convidada de hoje. Temos a inspiradora e icônica Venus Williams presente. Bom te ver, Venus. Como você está? Eu estou ótima. Como vocês estão? Eu estou muito bem e empolgado por você estar aqui. Quero ler uma breve biografia sua, porque impressiona ouvir sobre os feitos na sua vida e os bastidores. Sempre que alguém tem grandes elogios e resultados, sei que há uma pessoa incrível e uma alma por trás. Então quero falar sobre ambos, mas é importante que saibam um pouco de você, caso não estejam cientes do incrível sucesso que você criou. É ex-número 1 do mundo em simples e duplas. Ganhou 7 títulos de Grand Slam em simples, 5 em Wimbledon e 2 no US Open. Medalhista de ouro olímpico, amplamente considerada uma das maiores tenistas de todos os tempos e muitas outras conquistas. Isso só arranhou a superfície. Mas você também é um ser humano incrível, se importa com a humanidade, e tem um grande coração e uma bela alma. E então eu queria me conectar com você em ambos os aspectos. Como você conseguiu traduzir sua mentalidade, sua capacidade de se importar profundamente com as coisas que ama e as pessoas que ama, e como conseguiu transmitir isso para a sua profissão, para os seus esforços no mundo também. Então, bem-vinda à School of Greatness. Estou muito empolgado com sua presença. Obrigada. Bom estar aqui. Agora, estou curioso. Uma coisa que adoro em você e é o que já testemunhei. E esta é a nossa primeira conexão pessoal, mas das coisas que acompanhei em sua carreira, que adoro assistir, é a sua incrível autoconfiança. E eu acompanhei sua carreira por muitos anos e vi a sua consistência em acreditar em si mesma. E sou um grande defensor de que a autoconfiança é uma das maiores habilidades que podemos desenvolver para atingir nossos objetivos e sonhos. E estou curioso. Você sempre acreditou em si mesma? Ou houve um período em que você não tinha confiança, que você pensou que não era boa o suficiente, ou que não era merecedora de acreditar em si mesma ou de se amar? Você perguntou se houve momentos em que senti isso. Houve algum momento na infância em que você não se sentia autoconfiante? Parece que você sempre a teve, mas já teve dificuldade com isso? Sabe, eu odeio ser dessas pessoas que não teve dificuldades com isso, mas, sabe, eu não tive. Quando criança, eu também era muito despreocupada. Eu tive uma verdadeira infância. Eu era uma criança mesmo. Eu não pensava sobre minha aparência. Eu não tinha as melhores roupas, ou o melhor cabelo, ou qualquer uma dessas coisas. Então, se eu tivesse de fato pensado nisso, eu provavelmente teria me sentido inibida. Mas eu acho que eu era tão despreocupada que nem sequer sabia que tinha que pensar sobre essas coisas. Sério? Sim, eu tive uma infância ótima, em que jogávamos tênis, íamos para a escola e para a igreja. Meu universo eram a família e meus pais. O que diziam virava lei. Se dissessem, acredite em si mesma, ok, eu acredito. Tenham confiança, ok, eu tenho confiança. Você vai ser incrível, ok, eu vou ser incrível. E claro, teve muito trabalho por trás disso, mas era quase como comprar a ideia, certo? Nós compramos a ideia. E assim, não havia espaço para nenhum outro tipo de influência externa se envolver ou atrapalhar. Nesse sentido, eu tive sorte. Interessante.
Por que você acha que tantas pessoas têm dificuldade em ter autoconfiança e acreditar em si mesmas hoje em dia? Seria pelas redes sociais? Influências externas? Não se acham suficientemente boas? Como comprou a ideia e permaneceu firme sem ser afetado por elas? Sim, eu acho que isso é importante. E penso que há uma diferença entre ter autoconfiança no seu âmago e ter momentos situacionais onde você não se sente bem. 100 ou mais vezes eu entrei em quadra e simplesmente não me senti bem, sabe? Não sei se consigo. Então isso é diferente de, no fundo, saber que eu tenho o que é necessário para conseguir. São duas coisas diferentes, então eu diria que sim. Houve várias vezes em que eu pensava, ai meu Deus. Mas no fim das contas eu sempre senti que era digna e que eu merecia. E isso é puramente minha formação. Foi puramente meus pais que nos deram isso desde o início. Desde que eu me lembre. Era só isso que ouvíamos deles. Então, eu tive muita sorte nesse sentido. E eu acho que, como adulta, definitivamente enfrentei alguns momentos onde senti que não sabia se pertencia àquele lugar. Sério? Sim, bom, era meio assim, A quais situações se refere? acho que chamam isso de síndrome do impostor. Sério? Sim, tive diferentes momentos. Eu estou trabalhando com uma nova empresa de IA em design de interiores e penso, eu deveria mesmo estar aqui? Quero dizer, tenho experiência na área e tive que arrecadar recursos pela primeira vez. Isso foi um pesadelo para mim, sério. E, meu Deus, a ansiedade e os problemas ocasionados foram horríveis. Nesse momento, entendi a síndrome do impostor. Minha vida toda me senti tipo o rei da quadra, mas ao ter que arrecadar dinheiro, não queria estar ali. Eu tô com medo. O que está acontecendo? Então eu acho que foi uma ótima experiência para mim, e acho que eu vi isso pelo que era, e eu sabia que tinha que continuar, mas foi extraordinariamente desconfortável. Sério? O desconforto era por ter de fazer algo inédito, como sair da sua zona de conforto e pedir contribuições para algo em que talvez seja novata? Era isso? Exatamente. Meus pais, mais uma vez, voltando a eles, minha mãe dizia, nunca peça nada. Então, só de eu ter que pedir, tipo, estamos arrecadando dinheiro, precisamos que você nos dê isso. Ah, não, eu tenho que pedir dinheiro. Isso está fora do meu DNA. Eu não peço nada. Estou acostumada a fazer tudo por mim mesma. E também, só a apresentação com IA. Eu não sei nada sobre IA, tive que aprender. O que estou fazendo aqui, em geral? Acho que na segunda ligação, a pessoa com eu estava fazendo a apresentação se desconectou. Daí eles me perguntaram, quais são os próximos passos no cronograma? E eu estava totalmente sozinha, e você tem que dizer algo. Então essas coisas acontecem, e você está completamente despreparada. E é tipo, como você lida com isso? Mas eu acredito muito que a minha experiência no esporte me ajudou a lidar com esse tipo de ambiguidade. Não é fácil, às vezes você não sabe o que vai acontecer quando entra em quadra, mas você tem que lidar com isso. Então, eu acho que ajudou, mas foi uma situação difícil. Será que eu quero arrecadar fundos de novo? De maneira alguma. Espero não ter que fazer isso. Não é algo que eu queira fazer, mas foi bom para ficar humilde. Sim. Qual você acha ter sido a maior habilidade desenvolvida como atleta do seu treinamento em quadra que você consegue traduzir para esses momentos de levantar dinheiro para um negócio? Bom, é difícil escolher só uma, certo? Sou pau para toda obra. E não me importo de trabalhar dia e noite, todo o dia, a noite inteira. Recomeçar e repetir. Acho que a ausência de medo de se entregar completamente, derramar sangue, suor e lágrimas, deixar o coração na pista, saindo numa maca ou carregado numa maca. Não ter medo do intenso trabalho duro é crucial para o sucesso. Muitos têm medo dessa intensidade, mas é necessário para ter sucesso. Você vê eles cruzando a linha, erguendo o troféu, depois de jogadas brilhantes ou de abrir negócios incríveis. De repente são bilionárias. Nunca ouviu falar delas antes. Não as viu nos 10 ou 15 anos de dedicação. Nem viu seus fracassos anteriores. Ninguém vê os seus machucados lá na quadra depois de não conseguir acertar. E a frustração, o vai e vem e as derrotas. Todas essas coisas ensinam as lições necessárias para a vida. E os fracassos também, dos quais você deve se levantar e continuar acreditando em si mesmo. Se não acreditar, pelo menos finja. Às vezes isso é o suficiente. Nem sempre se sabe como chegar lá,
mas aceitar a incerteza, sabendo que há um ponto A e um ponto B a alcançar, é importante. Tudo bem não saber exatamente, mas, sabe, você está nadando pelas águas, escalando a montanha. Seja qual for o desafio, você tem que enfrentá-lo nos seus próprios termos. Nossa, você já teve algum medo de falhar? Ou você só se sente confiante? Sim, com certeza. Todos têm, mas você não pode deixar isso te impedir. Minha mãe sempre dizia, o medo é um demônio. E também, reflita sobre qual decisão você tomaria se não tivesse medo. Se eu não tivesse com medo, de que chance eu iria atrás? O que eu tentaria? O que eu abandonaria? E nem sempre é sobre ir atrás, mas o que você deixaria para trás? Interessante. Muitas vezes, nos apegamos a coisas que nos atrasam. Se você não tem medo, pode se analisar melhor. Acho que o esporte ensina autoconhecimento, consciência de si mesmo, e a falta disso me incomoda. Estar perto de pessoas que não possuem essas qualidades me incomoda muito. Verdade. Se você não tem autoconsciência, se não diz a si mesmo a verdade, você não vai vencer. Nossa. É sobre isso, sabe? Vencer e ser honesto consigo mesmo. Falando em se apegar a coisas, qual é a coisa que você na sua vida se manteve apegada pelo maior período e que uma vez que abandonou, isso te permitiu evoluir mais como atleta, pessoa ou nos negócios? Qual foi essa coisa? Isso pode parecer estranho, mas estou sempre envolvida com as artes. E ao comprar, escolho obras que amo, porque me fazem feliz e as considero lindas. Não há categoria que não compre. Não é só isso ou aquilo. E com o tempo, olhando para trás, você pensa que deveria ter escolhido aquela peça ou investido naquele artista. E é sobre adquirir trabalhos que você ame e com os quais vai conviver, certo? E então eu caminhava pelas feiras de arte e por todo lugar que olhava tinha alguém que eu não entendia e agora ficou famoso. E eu acho que, finalmente, ao deixar isso pra lá, senti uma paz, sabe? Uma paz de estar tudo bem. Isso foi difícil. E eu sei que essa foi uma resposta estranha. Então, foi sobre deixar pra lá aquela mentalidade de eu deveria ter feito isso ou aquilo e se autoflagelar. Você se desapega dessa parte sua. Tive que me desapegar disso e agora me sinto livre. Isso é bom? Sei que não esperava essa resposta. Não. O que quer que esteja no seu coração e na sua mente. Que emoção você acha que segurou por tempo demais na sua vida e que, ao desapegar, permitiu que você se tornasse um ser humano melhor, uma atleta melhor, uma pessoa melhor na sua família? Não, eu não me apego a emoções. Sério? Ou crenças? Eu não sei, eu não me apego às coisas. Acho que um dos meus pontos fortes é que posso deixar pra lá, tirando as obras de arte. Mas as coisas acontecem como acontecem. Eu acho que guardaria rancor se continuasse cometendo os mesmos erros repetidamente. Mas eu sou humana. Eu cometo erros. Às vezes tomo uma decisão que poderia ter sido melhor, mas eu aprendo com isso imediatamente. Assumo a responsabilidade e sigo em frente. E acho que é tudo que você pode fazer, certo? Então você não pode guardar rancor, a menos que você tenha uma máquina do tempo e possa voltar atrás, senão não tem sentido. O que você diria, sabe, seus pais, obviamente, acho que muitas pessoas sabem que seus pais fizeram uma grande diferença na sua vida. Você fala bastante sobre eles. Qual você diria que foi a maior lição que cada um dos seus pais te ensinou na infância, que você ainda mantém e aplica hoje em dia na sua vida? Sabe de uma coisa? É difícil responder isso porque houveram tantas lições. Você tem que entender. Tudo era uma lição. Até assistir a um desenho animado era lição. Nada escapava. Sou muito grata por isso. Ao passar tempo com minhas sobrinhas, sinto que fracassei totalmente, pois ainda não fiz nada ser uma lição. Preciso trazer a energia dos meus pais para isso. Mas acho que a espiritualidade foi um dos maiores presentes que me deram. É vital ter algo em que acreditar e esperança. O mundo é belo, mas difícil. E se você não tem crença em valores, você fará qualquer coisa. E aí pode ter várias consequências disso. Se não tiver esperança, vai ser difícil passar por este mundo, onde tantas coisas acontecem, e nem necessariamente com você, mas com outras pessoas que você fica sabendo. Isso desanima muito. Então, tudo isso te dá uma base sólida.
E eu acho que ajuda você a se desapegar das coisas. Ajuda você a jogar melhor no seu jogo. Ajuda você a perceber, tipo, eu vou dar meu tudo nisso e se eu fracassar, tudo bem. Eu tenho algo maior e melhor me respaldando e acho que isso só permite que você seja feliz. Então, para mim, esse é o maior presente que eles me deram. Eu sou exatamente como a minha mãe, sabe? Minha família brinca. Transformação completa. Somos exatamente iguais. E tenho orgulho disso. Eu amo ser como ela, mas nós temos as nossas fraquezas. Definitivamente nós temos fraquezas. Qual fraqueza sua você acha que poderia melhorar? Zero paciência. Nem sempre leio a atmosfera do ambiente tão bem quanto gostaria. Minha inteligência emocional não é tão alta quanto gostaria. E isso não é algo que eu possa consertar. Você nasce como é. E eu digo que sou empática, mas nem sempre percebo tudo. É só me falar, estarei lá. Então, você tem que me inteirar das coisas. E quando tomei consciência disso, durante a Covid, uma pessoa veio ficar na minha casa. Ela comeu toda a comida, bebeu todas as bebidas e não comprou nada. Eu acabei comprando comida, bebidas, mantimentos, pagando o aluguel, tudo, pois pensamos que a pandemia seria por algumas semanas, mas durou meses. Foi uma experiência divertida, mas tive que aprender quão impaciente eu era. Além disso, eu mantenho para mim um padrão tão alto que, por causa dos meus pais, não era permitido andar devagar. Meu pai dizia que quem anda devagar pensa devagar. Você não pode andar devagar. Então tudo era rápido, ágil. Aprendi a fazer tudo tão rápido e com tanta eficiência que quando outra pessoa está em sua casa, sabe, se movendo tão devagar, você pensa, dava para terminar isso em 1 minuto. O que você está fazendo? E sabe, sinta-se em casa. Então eu nunca reclamei, mas era tipo, compra alguns mantimentos, pelo menos. Você não pode simplesmente comer toda a comida. Então eu aprendi muito sobre mim mesma e percebi que precisava trabalhar na minha inteligência emocional. E então percebi que algumas pessoas têm mais disso e outras não. Então minha família me ajuda a entender coisas e situações. Eles são tipo a minha muleta. Você acha que é excessivamente generosa, sem perceber que alguém está se aproveitando ou que talvez não tenham pensado em contribuir? Não, nem é isso. Mas, numa festa, eu estava conversando quando uma amiga se aproximou. Depois dela sair, todos perguntaram o que havia de errado com ela, porque ela parecia muito triste, e eu nem tinha percebido. Então eu fui lá conferir como ela estava. São coisas que nunca vou perceber, e não é por não querer. Simplesmente passam despercebidos por mim. Então essas coisas eu tenho dificuldade, e é por isso que eu digo às pessoas que eu me importo. Sabe, eu tenho essa coisa que não funciona tão bem quanto de outras pessoas, então só me conte tudo. Entendi. Estou curioso sobre a sua mentalidade como alguém que alcançou, tanto no mais alto nível mundial no que você faz. Poderia explicar como pensa antes de grandes momentos na vida, no esporte ou nos negócios que constrói? Há um processo em que você pensa quando vai entrar na arena do que quer que esteja trabalhando? Existe um mantra, um processo? Você visualiza algo? Você deixa algo para trás? Você poderia detalhar um pouco sobre esse processo? Eu acredito que o processo muda dependendo do momento, certo? Creio que tem momentos como atleta, nos negócios ou na vida em que você está no topo do mundo. Não erra nada. Tudo está perfeito. Então pensa, isso é ótimo. Você está no fluxo, certo? Daí, momentos não tão bons e precisa estar ciente deste processo. Ser super autoconsciente e realmente entender seus sentimentos para discernir o real do irreal, pois podemos sentir certas coisas, certo? Distinguir o que é só um sentimento de qual é o problema. Eu faço isso escrevendo em um diário. Eu começo escrevendo o que sinto e, após articular os sentimentos, reconheço que o problema é a única coisa real. O resto são pensamentos flutuando em minha mente. Assim, descarto o supérfluo e foco no que realmente me incomoda. Também acredito que ser o melhor que pode envolve muita preparação. Você não pode ser grande sem a preparação. E você não pode se sentir bem com o que está fazendo a menos que tenha se dedicado. Então, os grandes estão se dedicando, eles estão investindo no trabalho dia após dia. Se você está em finanças, você passa a noite acordado lendo, seja lá o que for necessário para fazer isso. Estar no topo da sua indústria, pensando, literalmente apenas sentando e meditando sobre o que você gostaria de realizar. E é o mesmo no esporte também.
Você senta e medita sobre o que gostaria de realizar. Então, ser grande é intencional. E então, quando você está em um momento ruim, sair dele também é intencional. Mas é só perceber onde você está e aplicar o que você precisa para ter sucesso, não importa onde você esteja. E eu acho que quando você está em um momento ruim, você tem que perceber que muito disso é mental também. O que tento me dizer é... Esse momento em que estou antecipando o que poderia acontecer, poderia ser ruim, mas é só antecipação. Nem é real, certo? E se algo ótimo acontecesse? E se algo incrível pudesse acontecer? E se eu fizesse acontecer? Mudar o pensamento sobre as coisas é tão poderoso, mas não é fácil e exige trabalho constante. Mas se você se dedicar, sua mente se transformará, como qualquer outra coisa. Ao exercitar os bíceps por 6 semanas na academia, você nota melhoria. Similarmente, ao exercitar a sua mente mudando seu pensamento e dizendo "eu consigo" por 6 semanas, a sua mente vai numa trajetória mental totalmente diferente. Isso é tão poderoso e tão verdadeiro. E não é fácil, você tem que continuar fazendo isso sempre. Se você só faz isso uma vez, não funciona. Você tem que continuar treinando a sua mente. E eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem essa parte, que treinar a mente é tão importante. Se você quer ser forte mentalmente, treine para ser forte mentalmente. Gostei demais disso. Como você treina para se manter forte mentalmente, pessoalmente falando? Sim, com certeza. A primeira coisa é a preparação, certo? Fazer a preparação, esse é o ponto de partida. Se dedicar faz parte do treino. Dedicar-se ao trabalho, seja lá o que isso signifique, você tem que se dedicar. Se não fizer isso, você nunca será grande. Nunca será mentalmente forte ou qualquer coisa que deseje alcançar. Depois de se dedicar, você percebe no que é bom e no que não é. Eu, pessoalmente, penso que tem muita gente mais inteligente que vai tirar 1.600 no SAT. Mas uma vez que você fez seu trabalho e viu suas habilidades, tem que descobrir como tirar proveito disso. E, claro, sempre trabalhar nas suas fraquezas ao longo do tempo, e essas, em algum ponto, também podem melhorar até você se tornar um jogador completo, jogador número 1, pronto. Vamos jogar esse jogo para ganhar. Se vamos jogar, vamos ganhar. Senão, não faz sentido jogar. Com certeza. Absolutamente. Eu acho que muitas pessoas querem sair vitoriosas em qualquer área que atuem, seja na vida pessoal, carreira, negócios ou esporte. Querem ser mais bem-sucedidas e vencer. Parece que mais do que nunca nos Estados Unidos, muitas pessoas querem ser mais famosas, ricas e bem-sucedidas. Quanto mais entrevisto e pergunto sobre isso àqueles que têm fama e sucesso, mais ouço sobre as pressões do estrelato. Poderia nos dizer se você se sentia mentalmente e emocionalmente preparada ao se tornar um ícone mundial em seu esporte, ganhando popularidade, fama, sucesso e dinheiro? Você sentia que estava mental e emocionalmente preparada para isso? Ou foi um desafio, ou havia muita pressão no começo? Eu acho que estava ciente da pressão. Eu comecei muito jovem mesmo. Meu primeiro jogo profissional foi aos 14 anos. Mas, de certa forma, a juventude e a falta de experiência são uma proteção, porque você simplesmente não entende por completo. Você não sabe. Mas também pode ser ao contrário. E eu acho que houve algumas partidas onde eu senti uma pressão para ter um desempenho à altura, talvez, do que esperavam de mim, dessa expectativa. Mas, no final das contas, eu falhei algumas vezes. E então, esse fracasso foi uma lição e eu aprendi com isso. Então, mesmo tendo falhado, ainda foi um progresso. Sim. Não foi uma regressão, porque aprendi algo e fiquei mais determinada. Então, acho que muito do desejo atual das pessoas é baseado no que pensam que outras pessoas têm e as redes sociais. Existe muita pressão para os jovens também, para serem bem-sucedidos imediatamente. Ninguém é bem-sucedido tão jovem. Então, eu fui bem-sucedida jovem, mas comecei a jogar tênis com 4 anos e dediquei uma década. Uau! Antes mesmo de me tornar profissional. Então, sim, eu era jovem, mas houve milhares de horas de trabalho que aconteceram antes disso. Nada acontece tão rapidamente. E, realmente, o processo é onde encontro maior alegria. Quando você não consegue compreender algo, ou uma vez que descobre, e você se dedicou e encontrou o processo certo,
e é capaz de repetir esse processo várias e várias vezes. O senso de orgulho e realização que você tem, não pelo sucesso, mas pelo trabalho que você investiu para chegar lá, é daí que vem a felicidade. Uau! E eu acho que pode haver uma geração agora que não entende isso, que há tanto orgulho no seu trabalho, o que você faz. O trabalho é uma parte da sua felicidade. Você não quer contornar isso. Faz parte de quem você é. Esse feito, realizar coisas te dá confiança e felicidade. Então, se você estiver vazio, talvez porque pulou esse processo, então é algo a se considerar. Nossa, quer dizer, é interessante você dizer isso. Você diz que era meio jovem e talvez inocente e não estava ciente de certas coisas. E talvez por isso não te impactou ou gerou muita sobrecarga e estresse. Mas há muitas jovens estrelas, atores ou músicos que alcançam fama, sucesso e dinheiro rapidamente e depois passam por anos de depressão ou dependência química e desmoronam. Então, havia algo que você tinha que muitas pessoas na sua idade nunca entendem. Você acha que muito disso era simplesmente a comunidade que você tinha com seus pais e o processo no qual estava inserida e os valores que você desenvolveu, ou havia algo mais? Duas coisas. Ter um ótimo sistema de apoio, minha família. Porque quando você está vencendo, todo mundo te manda mensagem. Há pessoas que eu chamo de oportunistas de final. Eles falam tipo, se você chegar à final, eu vou. E eu respondo, você não vai vir para a final coisa nenhuma. Você vai vir na primeira rodada. As primeiras rodadas têm que ser jogadas. Tem a primeira e a segunda, e tem momentos para a final. É tipo, não, você não vai vir para a final. Chegue cedo e poderá ficar até o final. Exatamente. Quando você ganha, todos estão ao seu lado e mandam mensagens. Se perde, poucos ficam. E minha família sempre esteve lá. Minha família e irmãs sempre acreditaram em mim. E eles diziam, você vai se dar bem na próxima. Quando você está se sentindo triste e para baixo e acha que poderia ter feito melhor, naqueles momentos eles estavam lá por mim, e eu sabia que não importava o que acontecesse, eu tinha outra coisa a que recorrer. Então, ter um sistema de apoio forte é tão importante, e saber que o esforço que você faz é muito mais importante do que o resultado. Certo. Você dormiria tranquilo se deixasse tudo em campo. Esses são os valores que são super importantes. Assim você não se sente confuso, como se perdesse o controle. Eu vivenciei isso e, como disse antes, tenho uma forte base espiritual. E meu pai, quando entrávamos em quadra, ele sempre dizia, divirta-se, ele dizia. E às vezes ele dizia, olhe para a bola, o que é extremamente importante, porque até profissionais não olham para ela, mas focam onde estão batendo, pois querem acertar um bom lance. Mas você tem que olhar para a bola. Então ele dizia isso, mas ele sempre dizia, divirta-se. Então, eu tinha esse apoio para talvez me divertir, mas diversão você vence. Mas essa era a única expectativa que eles tinham. E eu sabia que eles queriam mais de mim, mas saber que eu não teria que sair da quadra e ouvir gritos, ou eu já vi muitos jogadores em que... Sim, é loucura. Nada disso, só um abraço. E é tudo que precisamos na vida, esse amor. Sim, eu me lembro de correr quilômetros depois de perder jogos de futebol. Ficar na quadra de basquete após uma derrota enquanto ainda tinha gente na arena e nosso treinador nos fazer correr depois de já estarmos exaustos. Você já se sentiu punida após uma derrota? Não, nada era pior do que a punição que eu sentia internamente. Minha expectativa em relação a mim mesma, e acho que isso é bom e ruim. Você tem que moderar isso. Às vezes, suas expectativas podem ser tão altas que você nunca se dá um tapinha nas costas. Já algumas pessoas não são exigentes o suficiente consigo mesmas, daí nunca conseguem progredir. É preciso encontrar o meio termo, ser exigente, mas também reconhecer as coisas que você conquista. Sim. E não se apegar a isso por dias ou semanas após uma perda. Sim, é mais fácil falar do que fazer. A gente se apega às perdas, quer percebamos ou não, e você tem que pensar que é um novo dia, uma nova possibilidade. E isso não é fácil. Com certeza. Mas parece que você tinha um grande sistema de apoio ao seu redor.
E falando em apoio, sua irmã Serena teve um grande impacto na sua vida. Pode me contar sobre talvez um momento desafiador que você teve durante uma performance, partida ou torneio em que você estava enfrentando dificuldades e ela interveio e te apoiou com sua mentalidade ou com um lembrete? Pode compartilhar uma história sobre isso? Uma vez estávamos jogando uma final de duplas em Wimbledon e a Serena estava na final. Eu estava com uma dor de estômago tão forte e eu só pensava, vai passar, vai passar. Continuei tomando remédio, me aqueci antes da partida de duplas. Antes dela jogar, eu nem conseguia comer. Meu estômago doía muito e eu estava lá e estava tão fora de mim que nem notei ser o ponto decisivo do jogo. E eu pensando, vai passar, vai passar. E finalmente, depois da partida de simples dela, tínhamos apenas 2 horas para nos preparar. E eu ainda estava pensando, vai passar, 2 horas depois. Ela agiu com inteligência. Não sei por que não pensei nisso antes. Ela chamou o médico, que me fez tomar o remédio correto. Infelizmente, para nossos adversários, seria melhor estar com pelo menos 50% do time lá. E eu não sei por que não pensei nisso. Nem sabia o que estava errado. Apenas pensei que passaria normalmente iria, se eu tomasse o remédio rotineiro que uso. Mas ela resolveu, e foi demais. Ganhamos outro título e finalmente pude comer para termos energia para o jogo. Então essas coisas. E isso é um exemplo enorme. Mas outras coisas também pequenas, só uma mensagenzinha de texto, ou como jogo contra essa pessoa. Tipo, mandar anotações extensivas, essas coisas. Ela te dá essas anotações e feedback? Sim. Como você jogou com ela? Como você a venceu? Me conta essas coisas. Que demais. Sim. Deve ser legal ter esse tipo de apoio e esse processo de pensamento interno sobre como vencer também. Sim. É uma experiência interessante, porque tudo que sei é jogar tênis com minha irmã. Para mim parece estranho não fazer isso. E sei que a experiência de quase todo atleta não é praticar esportes com sua irmã. Mas não consigo imaginar as pessoas enfrentando isso sozinhas. E eu sei exatamente o que ela está sentindo na quadra quando estou assistindo ela jogar, porque eu sei como é, e nós sentimos isso uma pela outra. Uau! E você acha que a conhece mais do que ela conhece você? Ah, nossa. Bem, essa é uma boa pergunta. Bom, ela tem muito mais inteligência emocional do que eu, tipo, em grandes quantidades. Então talvez ela saiba mais sobre mim do que eu sei sobre ela. Ela é muito boa nisso. Boa de verdade. Tenho curiosidade sobre como você pensa a respeito de identidade, pois acho que muitas pessoas têm dificuldade em construir uma boa identidade própria. Você já refletiu sobre identidade? Ou só associa isso aos seus valores, autoconfiança e crenças? Ou você pensa nisso de uma maneira diferente? Essa é uma pergunta interessante. Ninguém nunca me perguntou isso antes, mas acho que identidade é muitas coisas. É ter orgulho de quem você é e de sua herança. Saber quem você é tão importante. Conhecer sua história pode ser tão simples quanto conhecer sua família. Para mim, como afro-americana, houve um tempo em que não era fácil ser afro-americano. Talvez não fosse fácil ter orgulho de si mesmo. Então, diferentes experiências podem tornar mais ou menos desafiador ter esse orgulho. Dependendo de onde está, pode ser provocado por sua identidade. Então, primeiro é sobre aceitar incondicionalmente quem e como você é. Essa sou eu, essa é a minha marca. Sabe, às vezes eu brinco assim. Você sabia com que marca estava lidando quando entrou nisso. E ainda assim decidiu vir. É saber quem você é e não ter que pedir desculpas por isso. E acho que isso é tão importante, saber do que você gosta e o que você ama. Acho que se você não sabe quem você é, saia e experimente coisas novas. Se exponha a coisas novas. Talvez você não esteja na vocação certa para o seu trabalho. Talvez seja mais fácil saber sua identidade se você está fazendo algo que você ama. Acho que continuar tentando coisas novas e ter novas experiências, conhecendo novas pessoas das quais você pode aprender, também acho que é importante. Isso te ajuda a chegar mais perto de quem você é. Quer dizer, eu, pessoalmente, sempre me identificarei como uma jogadora de tênis. Mesmo quando eu estiver de bengala. Se Deus quiser, ficarei velha o suficiente para andar de bengala. Nos identificamos como atletas. Isso é o que eu sou no meu íntimo. E por mais que eu diga, sou mais do que um atleta, sou um ser humano. É quem eu sou porque encontrei minha paixão. Acho que encontrar sua identidade também é encontrar sua paixão. Encontrando sua paixão, tudo se encaixa, certo?
Então é importante se conectar com o que você ama. Isso é muito legal. Uma das razões pela qual estamos conversando hoje é porque você se uniu à Dove para aumentar a conscientização sobre o programa esportivo de confiança corporal, o qual eu acho muito legal. É um programa de treinamento online pioneiro, desenvolvido em parceria com a Nike para construir autoconfiança em garotas de 11 a 17 anos, algo que eu considero muito legal. Uma das coisas sobre as quais eu estava te perguntando antes era sobre a identidade da geração mais jovem e a falta de autoconfiança e autoestima que sinto que a geração mais jovem pode ter hoje, ou a confusão sobre como construir confiança. Será que pode compartilhar? E eu acho que isso vai ao encontro de construir uma identidade confiante. Pode nos contar sobre sua paixão em realmente começar a mudar a conversa da aparência para a capacidade e sua própria jornada pessoal, considerando os insights sobre este assunto? Sabe, tem um filme chamado Meninas Malvadas, não sei se viu. Não assisti, mas já vi as propagandas. A menina fica maldosa e no final ela está nesse concurso de matemática. E ela diz que não importa se ela zombar da outra pela aparência ou atitudes, isso não vai a impedir de responder a pergunta. Mas é preciso encontrar algo dentro de si para responder e ganhar a competição de matemática, certo? Isso é tão importante. Não importa a sua aparência, mas sim o que está por dentro e mostrar isso para viver a vida que você quer viver, descobrindo isso sem a aprovação alheia, por exemplo, porque essas coisas não te ajudam a levantar da cama. Essas coisas são mesmo importantes. E estou feliz de me associar à Dove, porque o suporte à confiança corporal é fundamental para jovens de 11 a 17 anos. E a pesquisa mostrou que cerca de 45% das meninas globalmente desistem do esporte aos 14 anos. E isso é diretamente devido à baixa autoestima corporal. E quando eu penso seriamente no que aconteceria se isso tivesse acontecido comigo, eu me tornei profissional aos 14 anos. E se eu tivesse de fato parado o esporte aos 14 anos porque eu não me sentia bem comigo mesma, isso literalmente é a minha vida. Pude praticar esportes e mudar a minha vida. E através disso, esse nunca foi o meu plano. Eu só queria ganhar o Wimbledon e mudar a vida das pessoas apenas fazendo algo positivo para si mesmo. Você nunca sabe que impacto você vai ter, não apenas em você, mas no mundo. Eu não tinha ideia de que isso aconteceria, eu só queria levantar o troféu. Então é muito importante, e quando olho para isso, como poderia ter acontecido comigo, que isso não aconteça com outras meninas. Nem todo mundo se torna profissional, nem todo mundo vira atleta. Mas o que você aprende com os esportes é incomparável. Você não pode ensinar em uma sala de aula ou em um livro o que você aprende com os esportes. Acho que Serena e eu, uma vez, estávamos rindo, não rindo, mas estávamos tipo, é sério isso? A gente ficou tipo, essa escola está escrevendo livros sobre como ser resiliente. Nós pensamos, só saia de casa e se desafie fisicamente. Você vai aprender resiliência. Ao se desafiar para reduzir o tempo da sua milha, você vai aprender resiliência bem rápido. Você não precisa ler um livro para aprender resiliência. Vai aprender porque precisa se manter resiliente para superar a si mesmo e vencer o relógio. E você nem precisa de uma raquete para experienciar isso. Então, é tão importante para as meninas terem essa oportunidade nos esportes. E é também essencial impactar os treinadores e o programa de treinamento da Dove para garantir que conduzam as meninas na direção certa, dando o feedback adequado para que se sintam bem sobre si mesmas, seus corpos e permaneçam nos esportes. Estou empolgada em estar neste programa, porque isso é literalmente a minha vida. É muito legal que a Dove esteja apoiando isso. E eu queria saber, por que você acha que tantas jovens e garotas têm dificuldade com a confiança corporal? E mais importante, eu acho, por que elas se importam tanto com o que as outras pessoas pensam sobre seus corpos ao invés de como você lidou com isso? Você não estava realmente pensando nisso. Você simplesmente disse, eu quero ganhar. Não importa muito como eu pareço. Contanto que eu ganhe, é o que importa. Como você não foi afetada pelos desafios de confiança corporal que muitas jovens enfrentam hoje? Sabe, eu perguntei à minha sobrinha o que ela fazia no recreio e ela respondeu, bem, eu brinco de escola de moda. E eu, você não pratica esportes, não brinca de amarelinha, está correndo, pulando. Ela disse que é difícil brincar com os meninos. Então existem desafios diferentes.
E ela tem, 6 anos. Tem diferentes desafios. E também as mulheres são muito mais julgadas pela aparência. Ah, ela não era bonita. Ah, ela não tinha um bom corpo. Mas você nem sempre ouve isso sobre meninos. Ah, ele não era bonito. Ele não tinha um bom corpo. E as mulheres são julgadas desde o início até envelhecerem. E é difícil. E há muita pressão. Há muita pressão para parecer do jeito que você deve parecer, seja lá qual for o visual da moda. E as mulheres sofrem mais com isso. E eu entendo o impacto da negatividade que pode acontecer nos esportes. Eu lembro que estava neste torneio e o repórter me perguntou se eu tinha engordado. E eu tomei isso como um desafio. Tipo, ok, se você quer me fazer essa pergunta, vamos mergulhar nesse assunto. Eu disse, eu engordei? Onde exatamente eu engordei e quanto? E ele ficou não, me desculpe, retiro a pergunta. E eu disse, não, eu quero que você responda a pergunta. Onde você acha que eu engordei? Estou com cerca de 2 quilos a mais. 2 quilos em um corpo de 1,83 m. É músculo. Vamos lá. Sabe, 2 quilos no meu cachorro que tem 10 quilos. Tá bom, você consegue perceber. Mas com 1,83 m, o quanto você pode ver? Pessoalmente, tive que responder as perguntas mais ridículas que nunca fariam a um homem, você ganhou peso? Tem muita pressão. Então, esse tipo de programa foi desenvolvido especificamente para prevenir isso. Treinadores bem-intencionados podem dizer, você precisa perder peso para competir melhor, ou você precisa ganhar mais músculo. Isso pode deixar uma garota desconfortável com o ganho muscular. Então, como você formula as coisas de maneira correta para manter as meninas nos esportes? Associar esportes com alegria. Não associar esportes com algo que é triste e deprimente, porque você não quer continuar em nada que é deprimente. Pois é, se você se sentir insuficiente, ou não se achar bonito o suficiente, ou se sentir que não é valorizado por seus dons e talentos, então esse programa é muito legal. Estou curioso, qual você acha que é a coisa mais importante que pais ou treinadores podem dizer para alguém que talvez não tenha a aparência do atleta perfeito na sua idade? Como podem encorajar os jovens de modo que se sintam confiantes sobre si mesmos e queiram persistir no esporte, ao invés de desistir e se preocuparem com a aparência o dia todo? É tudo sobre o que o seu corpo pode fazer por você, certo? Então, eu penso que usar esse tipo de termos, como você precisa comer para nutrir seu corpo. Certifique-se de comer bastante verdura e proteína suficiente. Falar sobre esse objetivo final e incentivar diálogos sobre qualquer coisa que possa estar fazendo com que se sintam desconfortáveis. É importante nunca comentar sobre o corpo ou a aparência de alguém, seja como você nasceu com sua genética ou qualquer coisa pela qual possa estar passando naquela idade, como a puberdade. Esses são momentos difíceis. Penso que incentivar a conversa sobre como se sentem, deixando-os expressar isso, e então fazê-los saber que seu corpo é belamente feito e que está a serviço deles para praticar esse maravilhoso esporte. E eu acho que escutar também é extremamente importante, porque às vezes alguém pode estar sentindo algo e está guardando, e você só precisa escutar. Mas comentar sobre a aparência física é sempre algo a se evitar, certo? Você precisa perder peso ou não está suficientemente musculoso. Esse tipo de coisa. Com meu tipo físico, eu nunca vou parecer que tenho muito músculo, mesmo que eu tenha. Eu sempre brinco que minhas panturrilhas são como tacos de golfe. E isso nunca vai acontecer para mim. Esse é o meu tipo de corpo. E como atleta, eu sempre quis ter coxas maiores. E isso simplesmente nunca iria acontecer. Então, tive que lidar com o que tinha e perceber que ainda era forte, mesmo que talvez não parecesse ser. Certo. Eu ouvi isso de amigas minhas, e não sei se é verdade ou não, mas ouvi dizer que muitas mulheres, quando saem para um encontro ou se reúnem com amigas, estão na verdade tentando impressionar as outras amigas com a aparência delas. Não sei se isso é verdade, mas foi o que eu ouvi de algumas mulheres. Você acha que as jovens na adolescência se preocupam mais com a opinião das amigas ou com o que os amigos rapazes da escola ou do esporte acham delas? E afinal, de onde vem a pressão? Mais de garotas, como você mencionou neste filme, meninas malvadas. É mais outras meninas sendo maldosas, ou talvez estão preocupadas com o que um rapaz poderá dizer sobre elas? Não tenho certeza.
Eu acho que é tudo isso, certo? Você não quer ser a que está com a roupa errada, ou talvez não se pareça com a pessoa mais popular, e aquele grupo de garotas e caras populares pode nunca sequer falar com você. Definitivamente vem de ambos os lados. E então, no final do dia, você pega todas essas influências e assume para si mesma. Depois, se julga tão severamente. E então, isso é o pior, o auto-julgamento. E é aí que você precisa perceber, nossas jovens precisam perceber, que você não pode se julgar pela vida de outra pessoa. Eu acho que fui muito bem sucedida e ganhei Grand Slams. Minha irmã ganhou, 3 vezes mais. E se eu me julgar pelo sucesso dela, eu nunca me sentiria bem comigo mesma. E o sucesso dela é o meu sucesso. Então você tem que ficar feliz pelo que os outros têm e perceber que você também tem seus próprios dons que eles podem não ter e celebrar a si mesma a cada momento. Pare de olhar para os lados. Celebre a si mesma. É raro uma pessoa não se importar com o que pensam dela, mas você descobriu cedo como fazer isso e foi consistente ao longo da vida e carreira. Acho que o mais difícil é não se importar com o que pensam sobre você, sem deixar que tais influências te façam acreditar que não é bom o suficiente. Que conselho você daria para uma mãe ou um pai que tem uma filha que talvez não acredite em si mesma e está recebendo tantas influências dos colegas, da sociedade e das redes sociais de que não é bonita o suficiente, não é boa o suficiente, não é merecedora o suficiente? Para sentir amor e aceitar quem ela é, que conselho você daria aos pais que têm essas filhas jovens hoje em dia? Certo. Eu sei que às vezes, vindo dos pais, podem pensar, é minha mãe, ela tem que me amar. Mas ainda assim, é importante falar. É importante dizer, você é incrível, inteligente, fantástica. Se você não disser, quem vai dizer? Certo? Então tem que continuar dizendo o mesmo que pareça um disco aranadu. Isso é crucial. Mesmo do ponto de vista de um treinador, eu me saía melhor com alguém que mesmo depois de eu bater meu milésimo golpe de direita, ainda me elogiava. Ainda preciso ouvir que meu golpe de direita está bom, sabe? Preciso que alguém diga, ótimo trabalho hoje. Então é vital ainda dar esse feedback positivo. E lembrar que as pessoas estão preocupadas com suas próprias vidas. No final das contas, elas nem estão preocupadas com sua vida, mas com a própria. Não acordam, escovam os dentes de manhã e dizem, o que será que a Suzy está fazendo? Será que ela não se acha bonita? Nada disso. Estão ocupadas com o que estão tentando fazer. E uma vez que você perceber que o diálogo que tem na sua cabeça é o seu próprio diálogo e todos estão fazendo suas próprias coisas, mais rápido você vai descobrir como apenas focar em você. Parece que seus pais reforçavam isso positivamente todos os dias, não é mesmo? Eles não eram do tipo que diziam, você precisa melhorar, não é boa o suficiente. Eles sempre foram positivos, pelo que parece. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que eu e minha irmã seríamos os números 1 e 2 do mundo. Ele sempre nos disse isso. Claro que isso não acontece do dia para a noite, certo? Quase precisa ser uma tempestade perfeita, né? O centro da tempestade, de certa forma, resolve as coisas. Nem sempre funciona. E havia muito trabalho, interminável. Nós só jogávamos tênis o tempo inteiro e tínhamos que fazer isso corretamente para evitar lesões. Qualquer coisa poderia acontecer pelo caminho. Porém, o crucial era acreditar na nossa capacidade de sucesso. E então, ao entrar em quadra, não era só pelo treino, mas pelo reforço mental. E ele nos avisava, se você não dobrar os joelhos, não vai conseguir. Ok, vou dobrar os joelhos. Não era tudo um mar de rosas. Ele era duro conosco. Mas no final do dia, a mensagem era, você consegue fazer isso? Você tem o que é necessário. Você pode definitivamente ser a melhor do mundo. E você precisa ouvir isso. Isso é lindo. Eu estou curioso a respeito de... Bom, falamos sobre os desafios e as pressões de vencer, o sucesso, talvez um pouco de fama ou notoriedade com os quais muitas pessoas lutam. E muitas vezes, quando as pessoas alcançam seus sonhos ou seus objetivos no auge de sua indústria ou esporte, elas não permanecem lá para sempre. Ninguém fica no topo eternamente no que faz, certo? Há uma transição. Você esteve no topo, mas depois deixou de estar no auge. E então, você voltou para o topo e oscilou. Houve ondas de impulso para você chegar ao topo, e então um revés. E então, de volta ao topo.
E eu sinto que muitas pessoas têm dificuldade uma vez que chegam ao topo do que quer que estejam fazendo e começam a cair um pouco. É muito difícil para elas subirem de novo. Mas você fez isso de novo e de novo. E não estou dizendo que você caiu, mas como? Se você não está na posição número 1, no auge do seu jogo, quando você teve um revés, talvez uma lesão leve ou algo assim, como você cria o impulso, a energia para voltar ao topo quando a maioria das pessoas nunca conseguiu fazer isso? Eu penso que para mim é perceber que eu poderia ter um ótimo começo, eu poderia ganhar diversas partidas, ou poderia ser o contrário, que eu talvez tivesse que falhar um pouco pelo caminho e não levar esse fracasso comigo, ou para a próxima partida. Eu acho que às vezes ainda faço isso, sabe? Na quadra, você lembra das últimas 3 partidas que perdeu e fica tipo, por que estou fazendo isso comigo mesma? Mas ainda assim persiste. Também acho que é sobre aceitar o desafio, gostando da luta, do tipo, isso vai ser uma luta. Eu vou lutar contra meu oponente. Eu vou lutar contra os meus próprios pensamentos. Eu vou lutar contra lesões, seja lá o que for. Eu vou lutar contra condições ruins de mercado. Se você está ocupado, vai ser sobre gostar da batalha. E então parte de gostar da batalha é só saber que não vai ser fácil e não ter medo disso. Quando sabemos que não vai ser fácil, é como se houvesse uma certa quantidade de medo, certo? Você pensa, vai ser horrível. Mas quase abraçando essa dor também, de que vai ser um processo doloroso. E só reconhecer e dizer, vai doer, em vez de, não, vai doer. Vai doer, mas vamos superar. E é interessante também, nós lembramos e contamos histórias sobre os desafios que superamos. Ninguém lembra dos jogos fáceis. Ninguém lembra das vezes fáceis nas partidas. As histórias que contamos e que ficam conosco são aquelas em que fomos até o fim. E essas importam. Importam mais porque exigiram mais. E ser capaz de ter essas histórias de guerra? Vale a pena chegar aos 80 anos e poder contar essa história? Qual é a história de batalha da qual você mais se orgulha, que enfrentou e superou, podendo ser pública e conhecida por todos, ou talvez uma que ninguém sabe, conhecida apenas por você? Uma batalha interna ou externa? Algo que você venceu? Não sei. Eu sou como um pitbull. Ultrapassaria uma cerca mesmo que isso me machucasse. Não é inteligente. Uma vez, numa partida, me recuperava de cirurgia no quadril que nunca divulguei. Provavelmente é a primeira vez que falo sobre isso. Nossa! E eu joguei essa partida e acho que voltei cedo demais. Estava jogando e fiz algo com meu quadril. Gritei em plena quadra, então eu mal podia correr ou me mover, mas continuei jogando. Era o primeiro set. Perdi o primeiro set, ainda joguei os próximos 2, sufocando gritos às vezes. Foi em um Grand Slam, o Aberto da Austrália, primeira rodada. Digamos que era segunda-feira. Eu precisava jogar na quarta-feira, então tirei o dia seguinte de folga. Joguei na quarta-feira à noite, folguei na terça e na quarta, nem joguei até a hora de aquecer para a partida e realmente não me movi. Pensei, ok, vou só superar isso. Estou pensando que é só psicológico. Entrei em quadra, cheguei a 7 pontos e estava tentando não gritar. E tive que desistir após o 7º ponto. O público me vaiou. Continuei meu caminho. Nunca anunciei o que aconteceu comigo, mas eu distendi um músculo chamado psoas no estômago, que se estende até a perna. Rompi 7 centímetros nessa partida. Caramba! Continuei correndo e jogando e dizendo, é psicológico. No dia seguinte faço a ressonância e penso, era por isso que estava doendo. Acabei de romper 7 centímetros de músculo no quadril. Sim, foi muito louco. Vou correr e jogar, e tive que aprender ao longo dos anos. Eu nem confio mais em mim mesma, porque se existe uma má decisão a ser tomada, eu vou tomá-la. Continuo jogando. Vou jogar até estar morta e enterrada até o centro da terra. Então eu literalmente preciso que as pessoas me digam, se afaste. Você não precisa jogar. E isso é difícil para alguém dizer. E é difícil para alguém dizer a outra pessoa, tipo, você não pode jogar porque essa é a minha escolha. Verdade. Sim, é definitivamente um desafio, né? Caramba. Porque às vezes precisamos que outros entrem em ação e nos salvem do mal que podemos nos causar. Sim, precisamos. E é aí que você tem um amigo de verdade, né? Pelo menos eles poderiam dizer, olha, você tem que parar. E se você não escutar, isso é por sua conta. Vênus,
Eu tenho algumas perguntas finais para você, mas antes quero dizer que sou muito grato por estarmos nos conectando. Estou tão animado por você, por tudo que você criou, a sua jornada, e quero reconhecer sua contribuição e suas conquistas antes de passar para as últimas perguntas. Quero reconhecer sua consistência e como você se apresenta como atleta, como pessoa, como irmã, filha, amiga, todas essas diferentes coisas. E sua consistência em evoluir como ser humano, nos negócios, na moda, em todas as diferentes coisas que você faz. Acho muito legal, novamente, sua identidade como atleta, mas você está evoluindo além dos esportes e atletismo também, e continua crescendo e aprendendo como ser humano, baseado na conversa que estou ouvindo aqui. Então, quero reconhecer tudo o que você criou, tudo o que você ainda vai criar, e mais importante, a pessoa que você é por dentro e a paz que você tem consigo mesma e a crença que você tem. É realmente inspirador de ver. Antes de fazer as últimas perguntas, quero que as pessoas te procurem e te sigam. Venus Williams no Instagram e nas redes sociais, Twitter, Facebook, em tudo. Eles podem te seguir em todo lugar. Há algum lugar específico para onde as pessoas devem ir para te seguir que você acha que elas mais deveriam? Instagram ou TikTok está ótimo. Podem me encontrar lá. Legal, demais. Obrigada. Além disso, é bacana você fazer parte do programa Dove de Confiança Corporal no Esporte. Eu acredito que as jovens precisam dessas ferramentas, especialmente diante de confusão ou pressões sociais atuais. Acredito que os jovens rapazes também precisam disso, mas acho legal você estar fazendo isso pelas meninas. Onde os interessados podem aprender sobre o programa Dove de Confiança Corporal no Esporte? Há algum lugar online que devemos indicar para as pessoas acessarem? Sim, Dove.com. Dove.com. Estou empolgado com isso. E como as pessoas podem realmente se envolver nisso? É algo para o qual elas precisam se inscrever? É algo que está só online, como um curso? E você está de treinadora lá? Você contribui com sua visão? Sim, o que estou fazendo é construir autoconsciência. Não acho que alguém reflete sobre isso diariamente. Tipo, 45% das meninas desistem do esporte. O que fazer? Quase ninguém sabe disso. Então, a conscientização é crucial. Cada pessoa saber disso. Quando comecei a trabalhar com a marca Dove, achava que meninas desistirem de esportes era coisa do passado, sabe? Eu achava que não acontecia mais. Fiquei chocada quando soube, e eu não quero que isso aconteça. Por isso, é importante me envolver. No site, você encontra maneiras de se envolver no programa. Demais. Tem diferentes cadernos de exercícios, tem diferentes maneiras de se envolver. Tem diferentes guias que você pode fornecer para sua família ou para outra menina que poderia se beneficiar. Então, se entrar, vai poder ver tudo isso. Muito bom. Acessem Dove. Confiram. Eu amo isso. É um programa inspirador. E eu acho que vai ajudar muitos pais e suas filhas nos esportes a terem mais confiança. Essas são as duas últimas perguntas que tenho para você, Venus. Obrigado novamente por estar aqui. A primeira é uma pergunta hipotética que faço a todos os convidados que estiveram no programa nos últimos quase 11 anos. E eu chamo essa pergunta de as 3 verdades. Então, deixe-me preparar este cenário. Imagine que você possa viver tanto tempo quanto queira nesta terra. Você pode viver tantos anos quanto desejar aqui, e pode realizar todos os seus sonhos deste momento até o último dia na terra. Mas, por qualquer motivo, no seu último dia na terra, você terá que levar todo o seu conteúdo consigo. Então, todos os vídeos sobre você, esta entrevista, qualquer coisa que você tenha publicado online em redes sociais, nós não teríamos mais, neste cenário hipotético, acesso ao seu conteúdo, ou vídeos, ou algo assim. Mas nesse último dia, você teria a chance de deixar para trás 3 lições para o mundo. 3 lições que você deixaria. E isso seria tudo o que teríamos para lembrar do seu conteúdo. Eu chamo isso de as 3 verdades. Na lata, quais seriam essas 3 verdades para você? Certo, eu diria: apenas seja positivo e ame a sua vida. Se divirta, em primeiro lugar, é isso. Apenas se divirta e veja o copo como meio cheio, em vez de meio vazio. Em segundo lugar, é difícil escolher, mas sempre aposte em você mesmo.
Acredite em si mesmo. Não é sempre fácil, eu sei, mas aposte sim em você. E o terceiro conselho é simplesmente se esforçar para sempre, dar mais do que recebe. Fique feliz em dar e ofereça o que puder. Não estou dizendo para ser bobo. É importante ensinar o homem a pescar, mas seja uma pessoa generosa. E é isso. Essas são as minhas 3 verdades principais. Lindas verdades, Vênus. Última pergunta para você. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza acho que é algo muito pessoal. Eu penso que é dar tudo de si, dar tudo o que você tem. E quando você faz isso, seja grande ou não, o esforço foi grande. Grandeza é sobre o esforço que você dedica. E quando você dá esse esforço, pode dormir tranquilo. Então acho que isso é uma coisa pessoal, certo? Além disso, qual é o sentido em ser grande se você não é feliz? Então se divirta enquanto faz. Se você não está se divertindo, descubra como se divertir, mas você não quer olhar para trás e... Acho que todos podemos olhar para trás e você ouve uma música e pensa, eu me lembro desse tempo na minha vida em que eu estava triste ou desse tempo em que eu estava feliz. Sua vida é a sua trilha sonora. Você quer olhar para trás e dizer, sabe, eu falhei bastante, nem sempre as coisas deram certo, mas eu me diverti. Sabe, você deveria se divertir. Isso é grandeza. Vênus, muito obrigado. Informações poderosas, inspiração. Eu te agradeço muitíssimo por estar aqui. Muito obrigada, Luiz, me diverti bastante. É bom quando você pensa, eu não fiz isso, mas sei que posso arrasar. Uau! Aquilo me ensinou e deu muita confiança no que penso. Eu sei que posso agregar valor aqui.